Se você está naquele momento de vida em que você realmente precisa mudar tudo porque chegou em um ponto insustentável, tem uma simples mudança que você pode fazer que desencadeia todas as outras. E aí as pessoas raramente fazem essa mudança porque, como sempre, né, acho que por trás de tudo sempre existe uma insegurança muito grande, para não dizer um certo grau de covardia também. Né? Porque no fundo você sempre sabe que você precisa fazer, você sempre sabe que você precisa fazer. Eu acredito nisso tanto quanto eu acredito em Deus. Acredito que você tem aquela voz da consciência, que você sabe que você está fazendo errado, ou você sabe que você está fazendo certo. E geralmente, né, as coisas dão errado quando você começa a ignorar essa voz. Né? Quando você começa a fazer aquilo pensando, eu sei que está errado, mas acho que não vai dar nada. É tipo quando você está dirigindo e você sabe que você vai tomar uma multa se você fizer uma conversão ilegal. Ou tipo, você sabe que você não deveria beber tanto assim, porque, enfim, você vai ficar muito bêbado e você vai fazer merda. Mas você vai e bebe do mesmo jeito, né? Ou você sabe que você não deveria se envolver com tal e tal pessoa porque é ruim pra você, mas você vai e faz isso do mesmo jeito. Com quase tudo na vida é assim, ou melhor, né, com tudo na vida é assim. E se você só calar a sua boca e ouvir a voz da sua consciência, porque a sua consciência geralmente quer o melhor para você. São raríssimas as ocasiões, né, e aí são transtornos mentais graves, né, em que a sua consciência está te dizendo para fazer alguma coisa que vai contra o seu bem-estar e o seu melhor interesse. Você sempre sabe, você sempre sabe. Quer dizer, de novo, a não ser que você seja uma pessoa extremamente narcisista, egocêntrica, né, que realmente assim, beira o patológico, você sempre sabe o que é bom para você e que é bom para os outros, que é bom para a sociedade. Né? O ser humano ele é dotado desse dom maravilhoso, né, que é aquela vozinha dentro da sua cabeça que diz, né, acho que você não deveria fazer isso porque vai fazer mal para fulano, vai fazer mal para ciclano, né? É sacanagem. Você está passando a perna em alguém. Ou, né, aquela voz mesmo que diz assim, poxa, talvez você não devesse fazer isso porque vai te fazer mal, a longo prazo isso é ruim para você. Né? Talvez você está gastando demais, cara. Talvez você está comendo demais. Mas você vai falar assim, não, mas eu quero, eu mereço. Né? É aquele papo de ter um anjo e ter um demôniozinho, né, que fica no teu ombro falando faz isso, faz aquilo. Mas quase sempre, tipo, a voz do anjo ela é muito mais alta, sabe? Só que o que você faz? A sua cabeça é genial, você decide ignorar aquilo. E aí o caminho para você conseguir passar para o próximo nível é você começar a cuidar do seu corpo, da sua saúde. Né? Muitas pessoas vêm no inbox e perguntam assim, o que eu deveria fazer, Eu acho que você deveria ignorar todos os conselhos, e os meus inclusive, ignore todos os meus conselhos e faça só uma coisa, vai cuidar da porra do seu corpo, vai treinar, vai pra academia, sabe? Começa a comer melhor, dorme bem. 99% dos seus problemas vão ser resolvidos assim, mas como? Porque o meu problema é de dinheiro. Você não está atacando o problema por uma via direta, você está atacando o problema por uma via indireta. E eu sou a prova viva disso. Eu digo isso com tranquilidade. Né? Quer dizer, com 19 anos, 20 anos, eu era o estereótipo de perdedor, cara. Eu estava lá na faculdade de jornalismo, que não é uma faculdade de perdedor, não é isso que eu quero dizer. Mas eu bebia muito, eu fumava muito, eu fui por uma boa parte, eu diria acho que até uns 26 anos, sinceramente, assim, eu era um completo idiota, eu era uma pessoa, eu acho que até certo grau eu ainda sou, mas uma pessoa muito egoísta, né? Sinto pena das mulheres que tiveram que se relacionar comigo, porque com certeza, em algum grau, eu ainda sou responsável por sessões de terapia por aí. Eu era um péssimo exemplo de pessoa, até que eu comecei a ver que assim, a vida estava desmoronando em volta de mim. E aí, claro que a solução mais fácil era culpar todo mundo, né? E eu acho que até em certo grau eu fiz isso. Uma vez eu conversei com meu pai e coloquei a culpa nele. Eu falei assim, se você não tivesse feito isso, eu seria diferente. Né? Se você tivesse me aconselhado melhor. E ele falava assim, mas eu tentei, é que você nunca me deu ouvidos. Né? E a mesma coisa para você. Quer dizer, eu percebi que a vida estava desmoronando em volta de mim e obviamente não podia ser culpa dos outros, porque se em todo lugar que eu ia, eu estava, né? Meus problemas estavam comigo, então
quer dizer que, né, o problema sou eu. E aí eu percebi que eu não ia conseguir atacar todos os problemas de frente. Quer dizer, eu precisava de instrumentos para conseguir atacar esses problemas. Qual o único instrumento que eu tinha? Eu só tinha o meu corpo. É a única coisa que eu tenho até hoje. Então, se eu era uma pessoa ansiosa, né, se eu era uma pessoa que não tinha autoconfiança em mim mesmo, para nem poder dizer que, olha, talvez eu seja capaz de exercer uma outra carreira que não seja essa, né, que eu não estou plenamente confiante agora. Eu comecei a cuidar do meu corpo, eu comecei a parar de fumar, eu comecei a parar, né, eu parei de fumar, essencialmente. Comecei a beber muito menos, comecei a ir para academia, comecei a nadar muito. Muito. Foi o que me fez parar de fumar cigarro, inclusive, foi comecei a ir pra natação, porque eu não tolerava aquela falta de ar. Parei de fumar maconha, né? Parei com tudo, cara. Eu virei o oposto daquilo que eu era. E assim, eu comecei a desenvolver aquela autoconfiança, eu comecei a desenvolver a disciplina, eu comecei a desenvolver aquela resiliência que você precisa para você passar por outras fases da vida. Porque eu estava naquela fase, cara, sinceramente, eu acho que o homem tem esse problema, né? A mulher não tem tanto, essas mulheres amadurecem mais cedo, mais rápido, e as mulheres são geralmente mais inteligentes do que os homens, mas nós, homens, cara, assim, a gente pode continuar sendo pré-adolescente até tipo 35 anos, né? O que é patético, é sinceramente patético. Né? E aí, eu fazendo isso, eu pude finalmente passar para as outras fases da vida. Né? E aí eu percebi, né, que eu era um idiota, eu percebi que eu não era disciplinado para nada, e não é à toa que eu não estava tendo sucesso na minha carreira acadêmica nem profissional. Né? Eu percebi que eu poderia ser mais ambicioso, porque afinal de contas, se eu tinha, é uma coisa muito tonta, mas se eu tinha capacidade para ir para academia e treinar e fazer uma coisa tão simples quanto ir lá e levantar uns pesos, que porra, é uma coisa boba, né? E por mais que eu fosse para academia e eu me sentia besta, porque todo mundo estava lá pegando uns pesões, e eu estava lá, né, um frango com 1 quilinho de cada lado fazendo assim, e eu pensando, isso aí que é ridículo, eu sou ridículo, né? Eu pensava, se eu conseguir fazer essa coisa aqui pequenininha, é uma coisa ridícula, leva 1 hora do meu dia, se eu conseguir fazer só isso, será que eu não consigo fazer mais? E foi assim. E é assim que você faz, é assim que você muda a sua vida. Porque você vai procurar no YouTube, você vai procurar, sei lá, no Google, as pessoas vão te vender livros, né, com sistemas de pensamento. E aí você vê as pessoas nos comentários, pode procurar nos comentários dos meus vídeos mesmo. As pessoas perguntam assim, o que você acha do sistema tal e tal e tal? Eu não acho porra nenhuma. Eu acho que é um sistema exagerado, com certeza, né, elaborado demais para tentar organizar uma coisa que é para ser simples. Não adianta você atacar os problemas da cabeça de frente. Você ataca com o corpo. E tudo começa com o corpo. Ah, é coisa da sua cabeça. Não é. Uma prova cabal, simples, é que a indústria da beleza, a indústria da estética, e no Brasil agora, né, aqui na Europa é diferente, mas no Brasil, a indústria do fitness é a maior. A saúde física e mental sempre está na frente de tudo. Mas, especialmente agora, a questão do corpo está cada vez mais preponderante. A gente nunca esteve tão exposto. E a gente sempre soube disso, só que agora ficou muito mais agudo, ficou muito mais evidente. Porque, afinal de contas, você tem um perfil, você posta fotos. Antigamente não tinha isso, né? Você não precisava aparecer na internet. Mas, de repente, no momento em que está tudo exposto o tempo todo, né? E aí vão ter pessoas que vão contra-argumentar, dizendo assim, não é verdade, você não precisa disso. Tá bom. Você não precisa concordar comigo. Eu estou dizendo que funcionou para mim. E eu não tenho dúvidas, né? Eu aposto o que você quiser, eu aposto a senha do meu canal, que se você fizer isso por 1 ano na sua vida, você transforma ela completamente. Completamente. Sabe? As qualidades que você desenvolve, elas vão muito além, elas são muito mais valiosas do que qualquer efeito realmente estético, sabe? Uma pessoa que ela está sobrepeso e ela começa a cuidar de si, e ela começa a treinar, ela começa a dormir melhor. Você vai ver que você dormindo melhor, por exemplo, muito da sua ansiedade, da sua raiva, ela vai começar a passar. Muito disso é cansaço.
Porque nós vivemos em uma sociedade de exaustão física, mental. Agora, se você para e consegue dormir tipo 7, 8 horas, você acorda no outro dia completamente diferente. Se você começa a comer um pouco melhor, você para de passar o dia inteiro com aquela sensação de queimação, tomar o cacete. Isso tudo é relativamente simples. De novo, não estou falando nada que vocês provavelmente não sabem. Tudo isso é óbvio. Quer dizer, você joga no Google, tipo... Só que o que acontece? A gente normalizou ser doente. A gente normalizou não ser saudável. A gente normalizou viver uma vida completamente dispersa. A gente normalizou viver uma vida que é completamente patológica. Não é normal você acordar e a primeira merda que você vê quando você acorda é a porra do seu telefone. E aí você começa a scrollar infinitamente vendo se alguém te mandou uma mensagem, se tem alguma novidade. O que te interessa se tem alguma novidade? Você precisa acordar, tomar um café com calma. Olha pro lado, beija a tua esposa, vai ver teus filhos, vai falar oi pros teus pais. Ou não, você está no momento da vida que você está mais corrido, você precisa pegar e estudar. Então levanta a bunda, larga a porra do celular e vai estudar. Né? Mesma coisa na hora de dormir. Você acha que é normal? A última coisa que você vê antes de você fechar o olho é uma tela. Tipo, vendo a vida dos outros rodar. Né? E nem é uma vida verdadeira também, né? É aquela vida editada, com fotos editadas. Agora mais com inteligência artificial, né? Uma coisa que não existe, que foi criada. Você acha normal? Não é normal, cara. Não é normal. Tu vai no mercado e vê um monte de coisa processada. E aí, agora, nem aquele argumento do custa mais barato funciona, porque não custa mais barato, é tudo o mesmo preço. Aliás, eu vou te dizer, né, comer bem, comer vegetal, fruta, assim, em abundância, e comer menos carne, inclusive, viu? Comer menos carne, porra, muda tudo. E é muito mais barato, inclusive. Só que por que as pessoas não querem? Porque não tem esse sabor, essa artificialidade, né? Esse exagero de tudo que a gente está acostumado. E é só quando você começa a se propor fazer isso, comer bem, é que você começa a enxergar essas coisas. Porque se você normaliza, o caminho, invariavelmente, é você ficar obeso, você começar a ficar ansioso, porque afinal de contas você fica até de madrugada na porra do computador ou na porra do celular, vendo sei lá o que, na droga do TikTok, do Instagram, vendo a vida dos outros. Aí você pensa, mas minha vida é uma merda. Aí você não dorme bem, no dia seguinte você acordou mal pra caralho, aí você vai precisar encher o rabo de café, né? Vai precisar encher o rabo de café, você vai ficar ansioso ao longo do dia porque você encheu o rabo de café e agora você tá inquieto, e aí você vai precisar comer doce, para afinal de contas, para acalmar um pouco, e porque você merece, afinal de contas, olha como você está levando a vida apesar da sua ansiedade. E aí, né, com tudo isso, o próximo passo vai ser me procurar, procurar um médico, para falar assim, eu estou ansioso, né? O que será que está acontecendo com a minha vida? Talvez eu tenha TDAH, eu tenho autismo. Não, filho, não, minha filha. Você está levando um estilo de vida que não é saudável. Você está exagerando todas as coisas. Você está criando esse problema, sabe? Praticamente 10 anos atrás, quando eu comecei a ir no psicanalista, no psiquiatra, eu era exatamente esse tipo de pessoa. Eu fazia exatamente isso que eu estava falando. E aí, obviamente, eu virei para o psiquiatra e falei assim, acho que eu preciso de um remédio. Ele falou, negativo. Primeiro a gente vai investigar o que está acontecendo na sua vida. E levou tempo, levou muito tempo. Levou tipo uns 3 anos assim, pra gente começar a ver alguma coisa, Porque ir lá e destrinchar e contar tudo pra ele, e ele fazer as perguntas certas e aos poucos soltando aquele novelo, sabe, que tava todo enrolado na minha cabeça, e aos poucos ele limpando tudo, levou tempo. E não foi só naquele momento não, tá? Naquele momento de terapia que eu tinha com ele, não. Né? Requeria muito esforço da minha parte. Eu literalmente voltava para casa e eu fazia uns exercícios mentais, tipo, não, eu vou pegar e vou escrever então o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Que por acaso, né, é o que a gente faz no clube, né, que é a nossa comunidade de desenvolvimento pessoal que eu criei. Né? É o que a gente faz no clube, entre outras coisas. Né? É um dos exercícios, é um exercício que eu fiz na minha vida. Então não adianta você só ir na terapia achando que o cara magicamente vai resolver
a sua vida. Ou você assiste meus vídeos achando que magicamente eu vou resolver a sua vida. Não é assim que funciona. Você volta e faz um exercício. E é por isso que eu digo que sempre você volta para dentro do seu corpo. Você sempre volta para você. Né? E eu sempre reforço isso nos meus vídeos, cara. A responsabilidade é sua. Torce para ser culpa sua. Sabe? Seja um agente ativo da sua vida. Seja o personagem principal da sua história. Porque senão você vai viver anestesiado o resto da sua vida, vivendo nessas artificialidades, achando que tá tudo bem, né? E sempre colocando a culpa nos outros e vendo a sua vida ir pro caralho, obviamente, né? Que é a receita perfeita para você virar uma pessoa vitimista. Ao invés de você pegar, tomar as rédeas da sua vida, pegar ela assim pelas rédeas e falar assim, você vai para onde eu quero. Eu tô no comando. Eu que decido para onde a gente vai. A parte difícil disso é que você tem que dar a cara a tapa. Essa é a parte difícil. A parte difícil é que você vai ter que mudar quem você é. Porque se o Lee, antes de ser Dr. Lee, era o cara que bebia muito, fumava, andava de skate, porra, era um babaca, né, cara? Caralho, eu olho pra trás assim, eu fico pensando, putz, que vergonha, assim, que vontade que dá de só mandar uma mensagem pedindo desculpa para algumas pessoas pelas merdas que eu falei, pelas coisas que eu fiz. Mas também se não tivesse feito isso, também não tinha chegado aqui, então... Mas assim, não é muito certo você usar as outras pessoas como personagens da sua temporada de desenvolvimento pessoal. Sabe? Você podia poupar. Eu podia ter poupado muita gente de muita coisa. Se só tivesse falado, tá, vou matar no peito então. Daqui que eu resolvo essa porra. Que é fundamentalmente o que você tem que fazer. Principalmente se você é homem. Porque assim, de novo, né? Mulheres do canal, me desculpem. Né, eu falo exclusivamente com os homens agora. Mas assim, pro homem, o mínimo que você tem que fazer é ter esse caráter. Não que as mulheres não tenham que ter, mas eu acho que para as mulheres vem naturalmente. Só que agora os homens, ninguém fala isso. Porque masculinidade virou um pecado, sabe? E pro homem é muito fácil você, de novo, simplesmente continuar sendo um pré-adolescente. Porque as pessoas não cobram mais os homens. As pessoas não cobram mais os homens. Virou até feio, né? Porque, enfim, não vou entrar nesse lado político, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? Mas é o mínimo do caráter, assim, de você falar assim, não, deixa comigo, cara. Sabe? E é tão bonito. E eu sinceramente acho que é uma honra você poder bater no peito e falar assim, eu resolvo aqui, daqui que eu resolvo isso aqui. Só que você só consegue fazer isso, de novo, quando você começa a fazer isso com a sua própria vida. Você começa pequeno, você começa com o seu quarto, você começa cuidando do seu corpo, que é a única coisa que você tem no final das contas. Eu digo de novo, como médico eu posso te falar isso. Na hora do vamos ver, dinheiro, todas essas coisas, te paga, beleza, né? Te paga conforto, te paga como é que se diz? As comodidades da vida, né? Mas a única coisa que sobra no final, é o seu corpo. E aí se você realmente não tem saúde, meu amigo, eu te garanto, você não tem nada. Eu vejo isso todo santo dia. Inclusive eu tenho que ir pro trabalho daqui a pouco. Aliás, eu tinha que ir pro trabalho agora, né? Para pensar nisso. Pega a vida. Acho que não precisa nem pegar a vida pelas rédeas no começo. Dá a mão pra ela, dá a mão pra sua vida. Seja seu amigo, sabe? Seja seu melhor amigo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho amigos. Bom, seja você o seu melhor amigo, então. Comece a se tratar como se você fosse uma outra pessoa com a qual você realmente se importa. Sabe? Uma pessoa por quem você é responsável, uma pessoa, sabe, que você tem que cuidar. Pega aquela pessoa, aquele seu eu de 15 anos inseguro,
E ao invés de você maltratar ele, como fizeram com você talvez, porque foi o que aconteceu comigo. E ao invés de você maltratar ele, de novo, começa a tratar ele bem. Leva ele para sair, leva ele para ir correr, para ir treinar um pouco, mete o shape. Fica gostoso, fica gostosa. Entendeu? Vai comer uma coisa boa. Fala palavras de incentivo. Fala assim, você dá conta, cara. Você é mais do que isso, do que você está mostrando. Você é muito mais forte do que você acha que você é.